Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, buscando um aprimoramento dos nossos conhecimentos para desempenhar da melhor maneira possível os nossos trabalhos dentro da casa espírita. E que possamos aproveitar esses ensinos de maneira a nos fortalecer nessa nossa tarefa. E agradecemos, então, por esta oportunidade de estudo nesta noite. Assim seja. Assim seja. Pode começar vocês dois aí, tá bom? Aline, o seu áudio, eu acho que é o seu, ele está com um pequeno chiadinho, tá? Boa noite a todos, né? Agradecendo aí a oportunidade do estudo. A gente já começa com a barriga gelada. Não sei se isso é particularidade de alguns ou é de todo mundo, né? Então, essa semana foi bem corrida, a gente não estudou muito, mas parece que pelo tempo que a gente anda estudando, alguma coisa ali já faz parte do que a gente já tem aprendido com quem sabe mais que a gente. Então, esse texto aí que a gente colocou, ele é basicamente o próprio texto do livro, né? É o próprio texto que está no livro, e as partes que estão em vermelho, a gente acompanha o André Luiz Ruiz, né, que é o Espírito da Letra no YouTube, então ele explana muito bem, e ele faz como se fosse uma tradução para a gente que é mais leigo, assim, né, eu e o Paulo. Então, eu vou fazendo a leitura e já vou lendo com essa palavra em vermelhinho, que é um facilitador do termo, que às vezes é um pouco mais elaborado, né, pelo André Luiz. Então, para facilitar para nós, talvez para vocês também, a gente vai lendo junto do livro, mas já com essa traduçãozinha em vermelho, tá bom? Então, a gente está no livro Mecanismos da Mediunidade, né, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o autor espiritual André Luiz. Nós estamos tratando do capítulo 15, Cargas Elétricas e Cargas Mentais. Então, a gente vai passar brevemente pelas cargas elétricas, porque esse capítulo é muito rico, mas essa parte das cargas elétricas, ele mais nos ensina com exemplos para depois passar para a mediunidade mesmo, que é o nosso foco primordial de estudo, e ele cita exemplos para nos levar à compreensão, né, da parte realmente categorizada para a mediunidade, né? Então, vamos lá. Quem quiser falar, gente, Aline, eu te peço, porque como eu te expliquei, eu estou lendo pelo computador, né? Então, você pode nos chamar aqui a atenção para alguém ter interesse em falar, tá bom? Obrigada. Tá bom, qualquer coisa eu aviso. Tá. Experiência comum. Para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico, fenômeno qualquer, né? Referimos-nos nas linhas antes ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Isso foi o que nós estudamos nos capítulos 13 e 14, muito bem explanados, né, anteriormente. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza, né? Que nós já estudamos também que os elétrons, né, vão pulando de camada. Semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetivos, como, por exemplo, a experiência clássica da caneta tinteiro. Lembrando, né, que esse livro foi escrito em 1959, era a caneta da época, né? Esse exemplo friccionava-se, né, a caneta com um pano de lã. Então, no pano tinha bolhas de ar existentes nessas fibras e fornecia esses elétrons livres para a caneta. E a elas agregados, esses elétrons se acumulavam na caneta, né, e por suas qualidades dielétricas ou isolantes, né, os elétrons carregavam a caneta. Efetuada a operação, os elementos mais leves, como, por exemplo, né, colocava-se pedacinhos de papel, alguma coisa assim, portadores de carga elétrica positiva, ou mais exatamente, muito pobres de elétrons, como sejam pequeninos fragmentos de papel, eles eram atraídos pela caneta. Isso semelha-se também quando a gente, né, passa o cabelo no balão, né, que dá aquela eletrostática, né? Então, negativamente carregada. A diferença entre o positivo e o negativo.
Aí a gente vai citar o exemplo da máquina eletrostática, que é essa imagem aí que aparece para vocês, é de um tempo, né, que faziam experimentos para visualizar essa variação de carga, né? Nessa máquina eletrostática ou indutora, utilizada nas experiências primárias de eletricidade, a ação se verifica semelhante à experiência da caneta tinteiro. Esses discos aqui, né? Esse amarelinho aqui, esse assemelha a um disco de vinil, né? Que poderia ser preto ou de outras cores. Na imagem aqui ele está amarelinho. Em atividade rotatória, como que esfarelam as bolhas de ar guardadas entre esses discos de ebonite, comprimindo os elétrons que a elas se encontram frouxamente aderidos. Então, eles produzem os elétrons. Então, essa maquininha aqui, ela girava esse disco amarelo. Aqui nessas laterais, eles iam buscando esses elétrons. E aqui, se vocês observarem, entre essas duas bolinhas metálicas, passava essa carga, essa corrente era vista como a gente vê, né? Como se fosse um raio de... Quando está chovendo, né? Aquele raiozinho passava aqui de um para o outro, passava essa carga elétrica, né? Era um experimento da época. Com o auxílio das escovas, esses elétrons se encaminhavam às esferas metálicas, né? Como eu explanei, onde aglomeravam até a carga que se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha, né? Então, pulava de uma bolinha, dessa bolinha aqui, por exemplo, né? Da esquerda para a direita. Então, era assim que se processava o experimento, né? Aí é que ele cita também nas camadas atmosféricas, né? As correntes de elétrons livres estão em toda parte. Nos dias mais quentes, os átomos ou moléculas de água sobem para as camadas atmosféricas mais altas, com o ar aquecido. Nas zonas de altitude fria, elas se juntam formando gotas, que a gente bem observa, né? Quando a gente fala que está muito calor, né? Aí sobe, quando tem a umidade, essa corrente de calor faz com que essa água suba e formam as gotas, e em seguida elas caem na direção do solo em razão do seu peso em forma de chuva, né? Quando tem essa zona de altitude fria, quando encontra a massa de ar quente lá no alto com a massa de ar frio. Todavia, as gotas que jorram de cima, quando elas não caem, né? Não chegam ao chão como chuva, por se evaporarem na viagem de retorno, né? Quando elas não alcançam essa carga suficiente, elas são surpreendidas, por exemplo, no caminho por corrente de ar aquecida, que está subindo. E atritando os elétrons nesse momento de encontro com o ar quente, na subida, ela extrai das moléculas de água os elétrons livres que a elas se encontram francamente grudados, arrastando-se em turbilhões para a altura, acumulando-os nas nuvens, que se tornam, então, eletricamente carregadas, cheias de elétrons. Quando as correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham as nuvens às máquinas indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, das quais os elétrons em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens ou para a Terra, provocando descargas que, às vezes, tomam a feição de faíscas elétricas em meio de aguaceiros e trovoadas. É o que a gente vê quando tem a chuva, né? Alguém quer falar? Não, pode continuar. Tá. Aí, nesse estudo do André Luiz Ruiz, ele nos deu um exemplo das sementes de lentilha no prato. Eu achei até bem interessante, porque a gente não conhecia, né? É feita essa experiência, pegam 2 pratos rasos, né? Colocam algodão ou um pano, um papelzinho úmido, e coloca sementes de lentilhas e faz o experimento. Coloca um prato próximo desse Wi-Fi que a gente tem em casa, né? Esse aparelho, e um mais distante. Então, observa-se com o transcorrer dos dias, aquela semente que fica próxima do Wi-Fi, quando ela se desenvolve, ela não nasce perfeita como é a outra do prato que está distante, devido a essa corrente que o Wi-Fi passa. Então, elas chegam, muitas nem nascem, e algumas que nascem, elas nascem tortas, não nascem, né, com o mesmo vigor. Então, a gente observa que esse campo, né, gera essa corrente. Tanto é que nos orientam, né, por exemplo, não dormir perto com o celular ligado, né, no sentido, né, do Wi-Fi, do 4G, dessas coisas, ou até mesmo o próprio aparelho celular, porque ele emite essas coisas para a gente, né?
Em identidade e circunstâncias, aí ele vai falar do planeta, né? Quando a Terra se encontra na direção de explosões eletrônicas, né? Explosões solares, como já tivemos há tempos atrás aí, cargas imensas de elétron perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo, a existência humana inclusive, porquanto costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando-lhes as transmissões. Né? Nos recordando aí, mostrando aqui a Terra, né, com as camadas, nós já estudamos em outro estudo, né? Eu não preciso explanar, nem sei, na verdade. Então, aqui, só para a gente lembrar que já foi feito esse estudo, né? Mostrando aqui o núcleo, que existe uma corrente que faz se unir o Polo Norte ao Polo Sul. Então, aqui dentro tem os elétrons, né? Coligados aqui, que fazem com que a Terra se mantenha nesse equilíbrio, né? Do Norte e Sul. E lembrando aqui, né, que o cérebro é uma estrutura elétrica, por isso que está falando, né, das correntes, né, que eu comentei do Wi-Fi, do celular e tudo mais, que podem nos afetar, né? Correntes de elétrons mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais, por toda parte. Agora começa a parte que nos interessa, que é, né, dentro da mediunidade, né? Por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoa a natureza, né? Como, por exemplo, uma pessoa muito nervosa, agressiva, com sentimentos de ódio, no entorno dela vai estar esse tipo de vibração, esse tipo de energia, e que vai transmitir a uma outra pessoa. Por exemplo, às vezes tem muita gente que comenta, né, que recebe uma pessoa em casa, a pessoa fica próximo de uma planta, por exemplo, e a pessoa vai embora, aquela planta morre, né? Então, a gente vê essa informação acontecendo, né, no nosso cotidiano. Recorrendo à imagem que nós citamos da caneta tinteira em atrito com o pano de lã e da máquina eletrostática, que também nós vimos, né? Em que os elétrons condicionam para a produção de centelhas, lembraremos que toda compreensão de agentes mentais, através da atenção, gera em nossas almas estados indutivos, pelos quais atraímos cargas de pensamentos em sintonia com os nossos. Então, né, diga com quem andas que eu te direi quem és, mas diga quem és também que eu te direi com quem estás andando, né? A leitura, por exemplo, a gente vai ler uma certa página, a gente pega um livro, algum tipo de conversação, ou um interesse voltado para um determinado assunto, nos colocam diretamente em correlação espontânea com inteligências encarnadas ou desencarnadas, que a gente se harmonize por intermédio dessas cargas mentais que acumulamos e emitimos na forma de quadros, eu coloquei aqui em negrito grande, né? Quadros ou centelhas em série, com que atraímos para o nosso convívio mental os que se entregam às ideações semelhantes às nossas. Então, ele cita nesse estudo que nós lemos, como se nós fôssemos um outdoor ambulante, né? A gente está pensando, como se diz, né? Que a gente fala, Deus está vendo, na verdade, né? Os espíritos todos estão vendo, né? Eu não sei explicar bem, alguém que souber mais aí pode nos orientar melhor. Se todos, né, têm acesso ao nosso outdoor ambulante, né? Porque a gente emite e recebe imagens, né? Então, a gente está aqui em silêncio, a gente está pensando. Essas imagens, né, são plasmadas nas paredes, no ambiente, né, em torno da nossa aura, né? Então, os espíritos estão vendo isso, porque, na verdade, o espírito não tem boca, ele não fala com a voz, como a gente ainda está, né, na animalidade aqui, habituada a falar através da voz, enxergar através dos olhos materiais, né? Tudo com eles é através do pensamento. Então, a gente pode estar em silêncio, mas emanando, né, esse tipo de vibração. Então, por exemplo, aqueles que têm os mesmos objetivos que os nossos, né, esportivo, social, religioso, nós estimulamos e somos constantemente estimulados, por exemplo, a fazer algo vindo como se fosse uma sugestão, né? Então, por exemplo, a gente parou de beber, mas se a gente ainda tem aquele desejo, a gente acaba sintonizando com o espírito que precisa da gente para fazer esse tipo de ação, né?
Então, ele fala, tá um calor, vamos beber alguma coisa, né? Vamos, e vai, fica parecendo, fica como se fosse uma sugestão, mas é de fato, né? Uma indução e até mesmo uma obsessão, né? Não nos propomos, aí o André Luiz, ele fala que ele não quer com isso, com a comparação da caneta ou daquele aparelhinho que nós vimos, tratar que é de forma idêntica essa ocorrência da indução mental no cérebro, né? É só para que nós, como eu falei no início, para que a gente tenha um entendimento, ele assinalou apenas como uma semelhança de superfície, superficialmente, para que possa ressaltar a importância dos nossos pensamentos concentrados em certo sentido, porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho. Então, aqui eu vou dar uma parada, porque eu gostaria de escutar vocês, porque aqui começa a falar, na verdade, né, da obsessão, né, da nossa conexão espiritual com nossos mentores, né? Então, aí ele está falando para que lado a gente vai se sintonizar, né? Através do pensamento e das nossas ações, porque a oração, na verdade, não adianta você ficar orando, ficar pedindo, né? Protege a minha casa. Quem protege a nossa casa é a nossa ação, através do nosso pensamento e da nossa conduta íntima. Porque se o nosso pensamento plasma em torno de nós e da nossa aura, não adianta ficar pedindo, Jesus me protege, Jesus tira esse obsessor da minha vida, se eu que o convidei para dentro da minha vida, né? Para dentro da minha casa. Eu vou parar de falar um pouquinho, deixar o Paulo falar também. Vamos voltar lá no começo do texto, a experiência comum, né? Para examinar as ocorrências dos fenômenos mediúnicos, né? Vamos nos referir antes ao fenômeno hipnótico, né, de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito. Aqui. Já vi. Tá bom. Bom, essa palavra sublimação aí, ela é muito comum nos nossos estudos. E, às vezes, a gente passa batido aí, sem poder dar uma maior atenção nessa palavra. Inclusive, no estudo lá do capítulo do mandato mediúnico, falou lá bastante sobre essa palavra, né? Quando os espíritos estavam chegando para dar o início aos trabalhos, né? O Gabriel e os seus auxiliares lá junto com a médium Ambrosina, né? O André Luiz, ele ficou... Eu quero ver a imagem. Eu tenho que só voltar lá para... Tudo bem. O André Luiz, ele ficou impressionado com a luz, né, que irradiava dos espíritos, que estavam lá no trabalho, e ele perguntou para o Clarencio se aqueles espíritos já compartilhavam a convivência direta com Jesus, né, se eles eram espíritos puros, né, e Clarencio falou que não, que eles estavam em trabalho elevado de sublimação e, por isso, eles andavam na frente, né? Devido ao grau de esforço e de responsabilidade que eles assumiram, né? E que o processo de sublimação aqui que ele está se referindo, né, sobre o espírito sem qualquer recurso de sublimação. E aí Freud fala que a sublimação, ela é um direcionamento que o ser humano, aqui está falando o espírito, mas o espírito encarnado, o ser humano, deve dar para poder utilizar melhor as energias sexuais, né? Que a energia sexual, ela não é simplesmente a energia para o uso do prazer sexual ou simplesmente da reprodução, que essa energia sexual, ela tem que ser sublimada para que o ser humano, tendo propósitos mais elevados, se utilize dessa energia para poder ter o libido ou o prazer nas ações no bem, onde ele estiver inserido, né? No contexto familiar, no trabalho, até aqui no esporte, né? Nas obras
de desenvolvimento e ensinamento do Evangelho. Então, essa palavra sublimação aqui, a gente tem que trabalhar ela na nossa intimidade, né? Sublimar essas energias que nós temos e canalizando elas a nível intelectual e moral para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, sentir alegria, sentir o libido nas nossas ações rotineiras, né? Inclusive no que diz respeito ao trabalho do Evangelho junto às criaturas que ainda não estão esclarecidas como nós, né? Se alguém tiver alguma coisa a complementar sobre essa sublimação. Eu tenho, Fernando. O seguinte, Freud, desde aquela época, já falava que o ser humano ele tem um quantum de energia, né? E essa energia ele chamava de libido. E a libido, como você disse, ele engloba várias áreas de atuação do homem, né? Agora, o que ele deu mais ênfase foi na questão de que a gente, no ato da sublimação, a gente utiliza essa energia no processo criativo, né? Então, se o ser humano está com essa energia desbloqueada, né? Porque uma forma de bloquear essa energia são as neuroses, principalmente, né? As psicoses, mas principalmente as neuroses, elas têm o poder de bloquear esse processo criativo enormemente, né? Daí a necessidade de trabalhar as nossas emoções para que essa energia ficasse fluida e a gente pudesse construir algo de bom para nós e para a humanidade, né? Ele dava um exemplo clássico também, que é o seguinte: uma pessoa pode ser extremamente agressiva e conseguir transformar essa agressividade em um bem para a humanidade, como, por exemplo, um assassino ou um açougueiro, não açougueiro, é um assassino que vai utilizar essa energia agressiva para ser um açougueiro, se ele não tiver capacidade de ir além, ou mesmo um cirurgião, se ele puder se qualificar para tanto, né? Então, ele vai cortar, ele vai colocar um bisturi, mas para um processo criativo de bem para os outros. Patrícia, isso que você falou é muito interessante, porque eu e Paula, a gente estava estudando que as coisas que são criadas, elas são neutras, né? Então, é nós que damos um direcionamento para o bem ou para o mal, né? Quando o avião foi criado, o intuito era de transportar as criaturas com mais velocidade, né? E não virar armamento, né? Sim. A dinamite foi criada para reduzir né? Abrir as estradas, e foi usado, né? Então, o atributo é neutro, né? A ferramenta é neutra, né? Na verdade, a impulsão sexual que se dá pode ser negativa ou positiva, né? Isso que você está falando? Mas no processo de criação dessa ferramenta, por exemplo, no processo de criação do avião, quem criou o avião criou para ser bem utilizado. Sim. Né? E pessoas podem usurpar esse objeto que foi criado para o bem e transformar em mal. Como também pessoas criam objetos para o mal diretamente, como foi o caso da bomba atômica, né? A bomba atômica foi criada com o objetivo direto de destruição. Então, é isso. Você pode criar uma bomba para defesa ou para destruir, né? Mas você pode se defender de um ataque, mas você pode simplesmente destruir, né? Então, nós humanos, é que qualificamos tudo isso. Entendi. Eu vou voltar lá para o texto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, Fernando. Sim.
Nesse texto aí, o que você citou aí, ele está falando aí para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula ininterrupto. No campo magnético de cada espírito, extravasando-se para além dele com as essências características de cada um. Bom, a gente precisa, e no anterior também, né? A gente precisa de entender o seguinte: nós ainda estamos tão arraigados à matéria que nós esquecemos do que o Espírito de Verdade disse para Kardec. A influência dos espíritos em nossa vida é tamanha ao ponto de nós confundirmos os nossos pensamentos com os deles. E isso é tão interessante que basta você, por exemplo, começar a pensar em alguma coisa negativa. Daí a pouco, os seus pensamentos tomam formas descomunais. E a gente tem que ter realmente... Jesus, quando ele fala da vigilância, ele não falou à toa, porque Jesus não julgava palavras ao vento, apesar que o vento é que leva elas a todos os rincões da terra. Mas nós ainda temos muita dificuldade para entender isso, principalmente nós espíritas. Porque nós pensamos, mas não vigiamos. Então, por mais que a gente receba a proteção do plano espiritual, por mais que a gente tenha, sim, a presença da espiritualidade em nossas vidas, nos protegendo, mas a todo instante nós quebramos essa proteção. Por invigilância nossa. Então, eu diria que, na realidade, nós não precisamos de atrair os obsessores, porque nós é que criamos o caminho que nos liga aos obsessores. E eu falo isso por vivência própria, né? Eu sou um cara que eu não posso ficar com raiva. Eu não posso ficar com raiva. E se eu ficar com raiva, eu atraio para meu convívio uma série de espíritos que pensam igualzinho a mim. E meu pensamento, ele toma uma forma tão imensa que eu vou notando que não sou eu que estou pensando. Eu apenas estou recebendo. E é claro que não poderia ser diferente, até porque a gente tem as torneiras da mediunidade abertas. Por que muito médium, por exemplo, ele começa nas reuniões mediúnicas e rapidamente ele larga aquilo ali? Por que muita gente larga o espiritismo e vai para outros credos religiosos? Porque ele não quer acreditar naquela verdade, mesmo sabendo que aquilo é uma verdade. E aí a gente volta lá no passado, né, na Teodora, que era a sogra do imperador romano, Constantino, quando a igreja até o século III ou IV, ela era reencarnacionista, e por determinação da Teodora, ela sabendo que eles tinham a ideia o seguinte: se você cometesse crime, você reencarnaria, só que o termo não era reencarnação, era ressuscitar. Então você ressuscitaria na Terra como escravo. E isso, inclusive, era pregado pelos sacerdotes daquela época. E ela, sabendo que um rei, um imperador de Roma, era um deus, e um deus podia tudo, o que ela fez? Ela pediu a ele que abolisse da igreja a ideia da ressuscitação, ou seja, da reencarnação. E ele fez um decreto proibindo. Inclusive, muitos padres foram mortos, muitos sacerdotes foram mortos nessa época. Então, hoje, se a gente parar para pensar, por
E a grande maioria das pessoas não querem admitir a reencarnação. Não, já estão na festa. E mesmo os espíritos, mesmo os espíritas que admitem a reencarnação, eu estou para te dizer que 80% a 90% dos espíritas que admitem a reencarnação, eles não acreditam nisso. Estou sendo assim puramente sincero. E acredito que não acreditam nisso, sabe por quê? Por causa da forma de viver. Pela forma das manifestações constantes do dia a dia. E isso realmente é muito triste. Porque quando a gente lê o livro Os Mensageiros, nós vamos ver que a grande maioria dos médiuns que vêm para exercerem a mediunidade, e em especial no movimento espírita, que 98% deles vão falir. Ô, Vicente, mas isso aí que você está falando, assim, estou falando, não ri não, nem falei ainda, você já está rindo. Eu estou rindo de mim. Eu estou falando por mim, né? Pelo pouquíssimo que eu já estudei, né? Uma coisa é a gente passar a agregar essas informações dentro de nós. Outra coisa é a nossa transformação, como você citou, que você não pode ficar nervoso. Você já falou comigo que a minha aura era preta, agora está só levemente cinza. Então, né, eu estou indo devagar. É muito difícil a gente fazer essa mudança. Realmente, uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você, todos os dias, conseguir se transformar. Antes eu batia nele todos os dias, agora é só uma vez por mês. Tá gravando isso aí. Tá gravando? Ai, então já melhorou. Não tá Ô, Fernando, você sabe que no passado, você sabe por que no passado as mulheres não eram chamadas de esposas? Você sabia disso? Não. O termo não era esposa, era patroa. Nós que temos mais de 50 anos sabemos que o termo sempre foi patroa, minha patroa, minha patroa. Quem me lembrou disso foi um espírito. Por que o termo era usado como patroa? Porque patroa, né, é o feminino de patrão, e patrão é aquele que determina, é aquele que manda, e a patroa é aquela que manda, independentemente dela ser esposa ou não, tá certo? Mas isso aí, vamos deixar isso aí só para pensar. Mas em cima do que a gente está estudando aqui, olha para você ver. Diz o Ezequiel que a grande maioria dos espíritos vem em corpo feminino. Olha que interessante. Nós não temos dúvida que o mundo hoje tem mais mulheres do que homens. Correto? O espírito não tem sexo. Então, onde que inicia-se o despertar verdadeiro do amor? Na maternidade. Por quê? A mãe pode ter sido um general que matou um monte de gente. Por aquele espírito que encarna o corpo feminino. Mas no momento em que o espírito começa a despertar, né, a materializar-se em seu corpo, ela desperta o que ela tem de melhor, que é o amor. Ela vai transformar esse amor em paixão, porque ela vai, num momento, ela passa a sentir como se ela fosse dona daquele corpo, quando na realidade ela não é. Então, por estas razões, nós, os espíritas, temos que refletir melhor sobre uma série de questões. Eu tenho o direito de cair, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de me espoliar, mas eu tenho o direito de fechar minhas portas. E como se fecha as portas? Eu escutei você dizendo aí que não basta orar. O grande problema é que nós ainda não entendemos verdadeiramente o que é oração. Nós ainda misturamos a prece, nós misturamos a reza e nós misturamos a oração. Cada coisa é diferente, mas como nós trazemos em nosso arcabouço
uma série de vícios religiosos, então nós ainda não aprendemos a usar cada coisa em seu devido lugar e por essas razões nós nos perdemos. Esse capítulo aqui, esse trecho aqui, né, porque ele está falando aí das correntes, né, das correntes mentais. Então, esse trecho ele é muito importante para a gente refletir sobre verdadeiramente o que vem a ser cada coisa. O que vem a ser uma prece, o que vem a ser a oração e o que vem a ser uma reza. A gente precisa de realmente entender esse processo, principalmente o médium. Porque o médium, ele é muito mais assediado do que qualquer outro. Eu digo médium ostensivo. Ele vai ser muito mais assediado. Então, por exemplo, vamos citar aqui. Você pega, por exemplo, hoje, uma pessoa que tem uma grande responsabilidade empresarial. E vamos dizer que essa pessoa seja um médium ostensivo. Você pode ter a certeza de que todas as vezes que ele lançar um pensamento infeliz, de que ele não vai dar conta de levar aquela missão que ele abraçou adiante, ele vai encontrar 1000 mentes na Terra para fortalecer a ideia de que ele não vai dar conta. E muitas vezes ele vai ter só o mentor dele para dizer para ele que ele vai dar conta. Agora, olha que interessante. E quando ele fizer isso e que ele se sentir que ele está sendo influenciado, e que a influência é muito maior do que a capacidade dele de retornar à questão natural da esperança e do uso da fé, ele tem que orar. É esse que é o problema, que nós ainda temos dificuldade de entender verdadeiramente o que é orar. E para orar eu não preciso de usar sequer uma palavra. Basta eu usar o meu sentimento e me ligar. Quando eu digo que me ligo a Deus, né, na realidade eu não vou direto a Deus, nós não temos capacidade para isso. Mas quando nós nos ligamos e nós realmente queremos ser fortalecidos e que oramos, a nossa oração, sim, ela chega àqueles que estão ligados a nós, sem nós usarmos uma palavra, só o nosso sentimento. É isso que nós precisamos de entender na mediunidade. É aí que está a força da glândula pineal, que nós pouco entendemos e que nós pouco usamos. Por algumas vezes, eu já disse aqui no grupo, que quando eu me sinto assim, eu fecho os olhos e eu comunico com minha glândula pineal. E quando eu comunico com ela, eu gero tanta energia de que todos aqueles que estão ao meu redor, eles, por ausência do corpo físico, eles vão tomar choque. Então, eles não conseguem ter mais acesso à minha mente. Eu vi há pouco tempo, eu estava estudando um livro, e ele falava da oração refratária. Eu achei muito interessante quando você fala da oração refratária. É quando você lança uma informação, né, uma prece ou uma oração, para um determinado, vamos supor, para Jesus. Mas Jesus não está, não tem a mínima condição de me atender naquilo que eu estou pedindo. Mas outros espíritos que estão mais próximos podem intervir. Então, é a chamada oração refratária. Então, a gente precisa, sim, nós precisamos de entender aquilo que o Espiritismo está nos trazendo para nós podermos, no nosso dia a dia da vida, aplicar isso aí. Beleza? Aí, sim, nós não precisamos de falar de obsessão, porque, no fundo, se nós hoje temos aí trilhões de espíritos ligados à nossa mente, eu estou para te dizer que a maior culpa não é deles, é nossa.
Porque nós que estamos na matéria, que nós que temos o amortecedor da matéria, é que geramos os recursos para que esses espíritos se alimentem de nossa alimentação. Ô, Vicente, na verdade, isso aí que você está falando, ao meu ver, a gente fica, né, o hábito muito ruim de culpar os espíritos de tudo, né? A culpa é do obsessor, a culpa é do irmãozinho, a culpa é toda nossa. Porque se tem alguém do meu lado, eu que convidei ele. Ah, minha casa tá um tumulto. Por quê? O que você está fazendo? O que você está pensando? A culpa não é do outro, não. Ele só... Você ligou o rádio, ele só veio ouvir a música com você, ué. É isso aí. A culpa é sua. Desliga o rádio, então. Muda a estação. É isso aí. Beleza, continua aí. Agora a gente vai cair para... né, o Vicente já falou essa aí, do núcleo da Terra, a gente estava falando. Correntes mentais, a gente vai agora para a separação que ele faz, né? Das correntes mentais construtivas ou destrutivas, que é sobre o que nós estamos tratando. Assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho onerado com segurança, ordenado, desculpe, a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia, né? Que seria, que a gente estava falando, da energia sexual, né? É onde ele tem aquela euforia de fazer o bem, né? Quanto mais enobrecida essa consciência estiver, mais se configurará a riqueza de imaginação e poder mental, que era o que o Vicente estava falando. Surgindo, portanto, mais complexo a riqueza de suas cargas magnéticas ou correntes mentais a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se plasma invocação e aptidão. Aí esse azulzinho aqui é uma observação nossa, né? Que quem gosta de coisas nobres, que atua com benevolência, atrai para junto de si espíritos semelhantes e afins, que era o que a gente estava citando agora sobre a sintonia, né? Seja no esforço... O quê? Para um pouquinho. Tá. Pode falar. Eu gosto de ver a imagem. Mas você quer ler com a imagem? Não. Tá, desculpa. Isso aí, eu tenho refletido bastante sobre essa fala aí, da importância da nossa disciplina e comprometimento com os estudos e com as tarefas. A gente só vai estar seguro se a gente tiver... Seguro que eu falo, nem é seguro no sentido de proteção, não, né? Essa proteção a gente viciou a terceirizar essa proteção, né? Isso já de outros credos religiosos para cá. Então, proteção íntima. A nossa proteção íntima, ela só vai se fazer a custo de comprometimento com o estudo e com as tarefas, né? Eu percebo isso, por exemplo, a gente vai no lar da vovó, na quinta-feira tem o SOS Press, sábado a gente tem reunião mediúnica na outra casa que a gente frequenta, e eu observo, se eu der uma quebrada, não for em uma dessas tarefas, eu sinto uma queda energética natural, né? Então, se a gente tiver comprometido e assíduo, né? Porque às vezes eu observo, por exemplo, na reunião mediúnica lá que a gente frequenta todo sábado, não dá para contar com os médios. O médio vai uma, falta duas, vai duas, não vai na terceira, sabe? E a pessoa, assim, eu penso que se a gente estiver agindo assim, nós estamos nos enganando, porque tudo tem consequência. Então, a gente tem que ter um comprometimento com o estudo e com as atividades, além da nossa vida rotineira, para que a gente se mantenha a maior parte do tempo em equilíbrio íntimo, em sintonia, porque sem as atividades não tem como sintonizar. Você não vai sintonizar
só por questões intelectuais, os estudos, sem as atividades, sem as tarefas, e da mesma forma, sem o estudo e só nas tarefas, né? A gente não pode ficar capenga, a gente tem que unir o estudo com a atividade, com assiduidade e comprometimento, porque a espiritualidade conta com a gente. Se o médium não for naquela reunião mediúnica que foi programada, vai ficar deficitário ali, né? E às vezes ele acha que não, né? Ele troca aquela situação por uma outra demanda que ele poderia deixar em segundo plano, né? E ele acha que ele não vai fazer falta, ou que a simples ida dele lá, sim ou não, dia sim, dia não, que isso aí, como se diz, nós estamos mais ou menos no jeitinho brasileiro, né? Eu vou uma, falto duas, e está tudo bem, porque, né, é uma tarefa voluntária, ainda não compreendeu, assim, a gravidade, né? E também eu acho que, principalmente, os benefícios de se manter a maior parte do tempo nessa sintonia, né? Nessa ligação contínua. Só complementando isso que o Paulo falou, da palavra voluntário, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu e o Paulo, há bastante tempo que começamos lá na outra casa, a gente transformou o nosso sábado numa obrigação, como é o trabalho. Se a gente não trabalhar, a gente não paga as contas. Se a gente não for lá no sábado estudar e depois estar à disposição da equipe espiritual para que seja realizado o trabalho, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, no sábado a gente está lá e pronto, independente se tiver cliente para atender, no sábado eu não posso, de 1 às 7 eu estou ocupada. A terceira sexta-feira do mês, na quinta-feira, o meu dia já é diferente, porque eu tenho esse compromisso. Isso não eu não estou passando, não tem nada para fazer, eu vou lá, não. Eu preciso daquilo para que o resto dos meus outros dias sejam mais equilibrados e eu possa retornar. Porque o Vicente fala que a gente tem que saber para onde vai, eu ainda não sei. Mas para que até lá, se for demorar um pouco, que eu possa saber mais ou menos para onde que eu vou, ou ter alguém lá me esperando, por favor, para me levar. Agora, o que é importante, nós acabamos de falar aqui do processo de sublimação, porque no começo a gente não compreende muito bem, não sente os benefícios, e depois aquilo passa a ser prazeroso para você. Você começa a ficar na expectativa, como nós ficávamos aí para ver um jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo, né? Assim, a libido nossa passa a se manifestar com gratidão, satisfação em estar fazendo parte daquele grupo. O Paulo, eu escutei recentemente do Ezequiel, logo que encerrou assim, né, que melhorou a pandemia, ele começou a usar uma palavra que chama a palavra timidez. Ela sempre vem na boca do Ezequiel. Os espíritas, desde a pandemia, ficaram tímidos. E grande parte deles hoje sequer buscam as casas espíritas, até porque muitas ainda estão fechadas. Muitos sequer buscam os trabalhos de sustentação. E aí ele diz o seguinte, que a grande maioria de nós que somos enfermos e que estamos em tratamento a longo prazo, que eles só fazem a aplicação da injeção quando nós estamos no trabalho do Cristo. Caso contrário, você não vai receber sua dose. Porque aí, inclusive, ele chegou a falar, ele usou esse termo. Os espíritas que acham que o fato de não estarem dentro das casas espíritas, que estão recebendo de nossa parte, em razão da zona de conforto em que eles criaram e se manteram, eles vão reclamar a futuro. Ele usou esse termo assim.
e que faz com que a gente... Ô, Vicente, mas quando eu perguntei para ele o que é essa timidez, ele falou preguiça mesmo. Eu estou usando um termo educado, mas é preguiça. Ele falou literalmente. Porque ele é muito educado, né? Ainda bem que você explicou, Aline. Eu achava que era timidez, era quem não fala. Aí eu tô cada dia falando mais. Não, ele estava sendo diplomático ali, numa educação, mas aí eu perguntei na lata, tipo, que timidez é essa? O que é esse ser tímido? Ele falou, não, esse é preguiçoso mesmo, eu estou usando outro termo, mas só para ser educado. Eu falei, entendi. Mas isso que o Paulo falou do início, né? Quando você vai um pouco meio que por obrigação e depois você passa a ter esse prazer, né? O Paulo já frequentava lá o lado da vovó há mais tempo. E eu não ia. Eu comecei a ir com ele... Hoje, assim, da segunda-feira eu já fico, chega quarta-feira logo, que eu quero ir lá ver as vovós. Então, assim, a gente sai de lá, assim, e a gente ainda tem a certa ignorância de achando que a gente está indo fazer alguma coisa boa, né? A gente está só recebendo, e é muito. Então, e a gente vê a pessoa, hoje eu não vou. Eu falo, não, é nosso compromisso, a gente só não vai realmente, assim... em casa, se estiver chovendo canivete, aí a gente não vai. Caso contrário, a gente pega uma canoa. Mas nós não somos isso tudo, não. Eu acho que nós estamos fazendo muita propaganda nossa aqui. Não, a gente está só falando que a gente gosta muito de ir. É propaganda enganosa? Eu gosto. Eu gosto muito. Ele gosta, que as vovós são apaixonadas com ele, meu filho. Você está estragando, meu irmão. Tem duas vovós que já casaram com ele. Ele está perdido quando ele chegar do outro lado lá. Eu não posso nem falar que sou esposa dele, porque assim fica lá, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Eu falo, não sei de Paulo, não, minha filha. Nossa, eu nunca me senti tão feliz. Esse cara é muito chato, é muito feio, eu nem gosto dele. Vamos continuar a leitura aqui, gente. Desculpa, peraí. Vamos lá. Então, a gente está falando, né, da corrente mental construtiva, né? Então, falando, né, seja no esforço intelectual, seja no esforço intelectual, em elevado esforço na criação artística, né, obras de benemerência, educação, seja na dedicação doméstica, nas tarefas sociais, profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos de comércio da indústria, no cultivo da terra, no trato dos animais, nos esportes, em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, eu pus em negrito, né? Isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, isso aí é tão sério que o Vicente sempre fala, né? Que a pessoa, qualquer profissão que ela exerça, ela tem que exercer o sacerdócio, né? Se você trabalha como médico, você não tem que estar pensando apenas no lucro financeiro, porque ele é uma consequência do bom trabalho desenvolvido, né? Igual nós trabalhamos com venda de imóveis. A gente não quer empurrar um imóvel. Eu quero que você compre. É isso que você quer? É realmente esse imóvel que vai atender a sua necessidade? Tá bom para o que está vendendo? Tá bom para o que está comprando? Tá bom para nós? Aí sim o trabalho tá sendo bem realizado. Isso aí fala, né? Nas atividades domésticas, você está limpando a casa com aquela raiva. Não, você tem que limpar com amor, porque tudo é trabalho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perdão. Então, por exemplo, o trabalho doméstico, por exemplo, né? Ele não é reconhecido. Então, assim, todo trabalho é extremamente importante, fundamental e digno. A gente observa, por exemplo, nas reuniões, o pessoal que é de sustentação são os que mais julgam que não precisam ir, às vezes, né? E não sabem, quando não vão, o quanto a ausência dessa sustentação faz falta. Eu já participei de uma reunião na outra casa que não tinha ninguém da sustentação. Teve gente que teve que sentar na mesa e, para mim, foi um dia muito difícil. E até o outro dia ainda estava sendo um pouco difícil. Então, toda vez que a gente pode ir lá, a gente fala com quem vai. Fala, gente, vocês não têm noção da importância, se for bem feito também, né? Porque para sentar lá, não sei o que eu estou fazendo aqui, não, né? Claro, tem que estar com o pensamento, com o sentimento, que a gente está aprendendo aí que
a pessoa está emanando isso tudo no ambiente, né? E produzindo esse quantum energético de que a espiritualidade necessita e o médium também. Como no Natal o Vicente fala, né? Que ele precisa daquela equipe toda de sustentação para que dê a ele o suporte para aquelas manifestações, né? E as pessoas não entendem, às vezes. Eu acho que, assim, eu observo que pode ter uma viciação de ambos os lados nesse sentido. A gente percebe muito médium vaidoso e percebe, às vezes, também aquele que está na sustentação que almeja ser um médium ostensivo, sabe? Ele está insatisfeito com a própria condição lá. Ele quer ver, quer ouvir, né? Ou seja, não entendeu ainda o objetivo, né? Eu acho interessante esse negócio de ver, né? Porque o Vicente sempre cita, né? Se vocês vissem um pedacinho do que é, vocês não iam. Depois que ele falou isso, eu nunca mais falei quero ver nada. Eu tiro o óculos, pronto, não vou ver mesmo, porque eu tenho 5 graus só de miopia, e tudo bem. Então, vamos continuar. Então, né, vamos passar para as correntes mentais destrutivas, que infelizmente é o campo que a gente acaba no cotidiano aí, mais nele, né? Os referidos estados de tensão devidos a núcleos de força... Fernanda, Oi. você não quer deixar já para falar nesse outro na próxima semana, não? Eu quero falar agora. Acho que dá para encerrar? Eu quero continuar falando. Falou, então. A pessoa pergunta, a gente responde. Eu quero continuar falando, não quer deixar para semana que vem, não. Ô, Vicente, vamos ver se o meu pensamento aqui está correto. Quando Jesus falou para a gente construir a casa na pedra e não na areia, né, ele usou a analogia da natureza, né, para a gente compreender. Mas a casa do espírito é a mental, não é isso? Perfeitamente. É onde nós habitamos, é na mente. Observa o que acontece com a areia. O vento leva. O que significa o vento nas nossas vidas? Tudo que você está pensando, você está, né? Você está gerando. Então, a construção é que você, na hora de emitir um pensamento, que emita um pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele vai, e positivo que eu digo é o seguinte, benéfico, ele vai atingir tanto as pessoas necessitadas, como os amigos, como aqueles que estão na sua faixa de sintonia e aqueles que estão fora de sua faixa de sintonia. Essa é a diferença. Então, a construção, porque a gente leva isso tudo muito para a questão material, né? A rocha significa segurança. Então, quando nós... o que é? O Ezequiel costuma dizer o seguinte: cada um de nós é arquiteto e construtor de nossa própria paz e felicidade. Olha que interessante. Então, aí Jesus vem e fala, né, que nós temos que construir nossa casa sob a rocha, né? Ou seja, os materiais que nós vamos usar, né? Nada disso vai demolir, vai fazer com que nossa casa venha a cair. É isso aí. Então, gente, vocês continuam então no próximo domingo, tá? Tá, agradecemos muito a oportunidade, né? A gente às vezes fala pelos cotovelos, pedindo desculpas se falamos alguma bobagem, porque nós ainda estamos aprendendo, né? Então, às vezes, a gente... E é mentira, viu? Eu não bato no Paulo, não, viu, gente? Porque tá gravado aí, é brincadeira, viu? Eu não bato nele. Nós podíamos fazer o seguinte, como na semana que vem você vai falar sobre correntes mentais destrutivas, já é a finalização, correto? Então, a gente já podia definir aqui também quem que vai falar sobre o fenômeno magnético da vida humana. Isso. Eu acho que seria muito bom já deixar definido aí também, porque aí a pessoa já começa também a preparar esse capítulo, e aí o tempo que vocês vão usar aí não vai ser um tempo tão longo. Então, eu acho que seria uma boa. O que vocês acham? Ótimo. Perfeito? Pode, então, já deixar?
Sorteio. Hein? Sorteia aí, quem será? Quem será? Eu tô vendo a pessoa aqui, quem será? Ô, Érica, você está mostrando alguma coisa aí? Você está muda. Você está muda, Érica. E agora, escutando? Só tava com o livro na mão. Só com o livro na mão? Ó, Então tá bom, então. Então, esse fenômeno magnético da vida humana, que é o capítulo 16, né? Eu queria voltar aí para Isabel, para Isabel falar sobre esse capítulo. Tudo bem, Isabel? Pelo menos a carinha de Isabel está aparecendo aí. Cadê você, Isabel? Só não pode pôr a carinha aí e sair para o boteco, né? Mas deixa avisa para ela, o Vicente. Falar com a Isabel que tá igual os alunos na aula virtual. Deixa sua foto e tchau. Não, ela deve estar tendo algum problema tá lá, aí. mas aqui, mas a gente avisa para ela. Tá bom. Então, eu vou pedir, então, para a Amanda fazer a oração final, para a gente encerrar. A Isabel já deu ok, viu, gente, lá no grupo. Beleza. Querido Deus, amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estar aqui mais um domingo, podendo aprender um pouco mais sobre a mediunidade, que é algo tão importante para o nosso trabalho dentro das casas espíritas. Que possamos ter uma semana abençoada e que todos aqueles que não puderam estar aqui hoje possam receber também um pouco das boas emanações que recebemos durante esse estudo. Que assim seja. Só para a gente não esquecer, aproveitando que todos estão aí, que a Fernanda fez um questionamento, o que nossa companheira acaba de fazer é uma prece e não uma oração. Só para a gente pensar, tá bom? Porque a gente fala as coisas, mas a gente precisa de começar a entender uma coisa e outra. A Amanda acabou de fazer uma prece. É diferente da oração. Ok? Ok. Tudo bem com vocês, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada. Ô, Vicente.